Que eu amo viajar, todo mundo já sabe. Mas se eu tiver aí a oportunidade de agregar estudos e aprendizados nessa viagem, pra mim fica tudo perfeito. Como vocês acompanharam, eu passei uma temporada grandinha aí em Nova York, foram mais de 30 dias. E nesse meio tempo eu tive a oportunidade de estudar inglês e de quebra ainda fiz um curso no FIT. Embora eu tenha feito aí vários vlogs e vários vídeos durante a viagem, muita gente me pediu alguns detalhes de como foi mesmo esse estudo, como era a rotina, como que eu organizei e tal, que não foi tratado especificamente nos vídeos, e é exatamente isso que eu vim tratar com vocês hoje. Bom, falando do curso de inglês, eu escolhi a LSI, que é uma rede bem conhecida no mundo todo, parece que ela está presente em mais de 8 países. E eu escolhi essa especificamente dentre as várias opções existentes só ali em Nova York por alguns motivos. Por exemplo, indicação de pessoas que já tinham ido, a metodologia de ensino, o fato de serem professores nativos americanos, que nesse caso especificamente conta muito. Outra coisa é que era crucial pra gente, assim, ter uma turma de adultos, não ter turma misturada com adolescente, porque o foco é diferente, né? A gente sabe, não é querendo ser chata, não. Então, assim, a maioria das escolas hoje em dia faz essa diferenciação, e essa era uma escola para adultos. E, finalmente, a localização. Ela tinha uma unidade que era bem próxima do apartamento que a gente alugou, então, assim, a gente ia a pé, gastava 10 minutinhos, era super tranquilo, bem prático mesmo. Eu cheguei em Nova York numa sexta-feira, e a aula já começava na segunda-feira seguinte. Inclusive, uma coisa que muitas pessoas têm dúvida, assim, quando que deve começar o curso? Será que é todo início de semestre, todo início de ano, todo primeiro dia do mês? Não, na verdade esse tipo de curso de inglês, mundo afora, em qualquer lugar do mundo, ele começa toda semana. Então toda segunda-feira, toda semana, salvo assim, entre Natal e Réveillon, por exemplo, tem um curso disponível para você começar. Super legal isso, é muito fácil da gente se programar. Se você só pode tirar férias em determinado momento do ano, isso não é desculpa para você. Bom, e aí a gente chega numa segunda-feira, eles pedem pra gente chegar 20 minutos, meia hora mais cedo. A partir dali a gente é apresentado à escola, os professores vêm e se apresentam, a diretora faz uma apresentação bem detalhada também, e depois disso a gente parte para a prova. A prova foi super criteriosa, inclusive assim, foi a mais criteriosa de todos os lugares assim que eu já fiz esse tipo de estudo, né? Eu já estudei no Canadá, já estudei na Inglaterra. Essa de Nova York especificamente foi assim, bem minuciosa, então assim, teve todas as abordagens mesmo do estudo do inglês, listening, conversação, redação. Depois disso a gente ainda foi para uma entrevista e tal. E aí, no dia seguinte, já na terça-feira, o dia de começar efetivamente os estudos, a gente foi à escola, no horário normal, e aí, logo na entrada, assim, nosso nome já ficava numa lista, onde cada um foi direcionado, né, sua turma, seu nivelamento, e as aulas já começavam por ali. Aqui é a minha salinha de aula, e eu sento ali naquele cantinho, ó, onde tem um mapa mundi, aliás, um globo, e é aqui onde eu me divirto horrores, todas as manhãs. De 9 às 13, pelo menos pra gente. Porque assim, você contrata a carga horária que você quiser. 20 horas semanais, 25 horas semanais, 15 horas semanais. Então assim, dependendo do que você fizer, você tem aula só de manhã ou de manhã e de tarde. Nesse caso especificamente, a gente optou por ter aula só de manhã, até porque, né, gente, eu tinha uma Nova York inteirinha pra explorar. E assim, claro que varia muito de professor pra professor, mas eu gostei da forma exigente, assim, da metodologia deles. Por exemplo, a cada 3 atrasos de mais de 5 minutos, isso se transformava num dia de falta, num dia de ausência. E pra gente ter o certificado ao final, a gente tinha que ter no mínimo 80% de aproveitamento da frequência, mais as notas nas provas. Então assim, não era uma escola assim que você tava ali, pagou e faz de qualquer jeito. Tinha ali umas regrinhas a serem seguidas e eu gosto disso. Aliás, as provas aconteciam toda segunda-feira, os professores pegavam ali uma parte das aulas e usavam para fazer as provas. Assim, claro que o formato das provas variava muito, assim, de turma para turma, de professor para professor. E aliás, assim, lembrando aqui, o Luciano estudou numa turma diferente da minha, eu conheci outras pessoas de outras turmas. Agora todos, sem exceção, recebiam 1000 elogios. Os professores eram extremamente inteligentes, engraçados. Are you filming this? Yes. I love it. A aula passava num minuto, a gente nem via a aula passando. Sério, quando chegava uma hora, assim, no final eu falava, não acredito que acabou. Era muito legal, muito gostoso, assim, acho que é uma escola muito preparada, eu indico realmente. E assim, na aula, naturalmente, passava por todas as abordagens do inglês, né? A gramática, o vocabulário, conversação, listening e tal. Mas sempre tinha um debate, assim, de temas atuais. A gente tratava muito de política mesmo. A gente lia muitos jornais, New York Times, New York Post, não apenas para ver a estrutura mesmo das frases, as novas palavras, mas também para tratar de assuntos atuais, conseguindo ter essa conversação, esse debate. Era muito interessante mesmo.
me perguntaram como era a rotina durante esses dias de estudo. Então era assim, eu acordava mais ou menos 7h30 da manhã, na verdade é um luxo, né, porque na minha rotina aqui no Brasil eu acordo tipo 5h30 da manhã e durmo muito mais tarde. Então eu acordava por volta de 7h30, normalmente a gente tomava café da manhã em casa mesmo, que a gente fazia comprinhas, deixava tudo pronto, aproveitava aquelas frutinhas vermelhas maravilhosas, a não ser um dia ou outro que a gente queria passar no Starbucks para aquele café nada básico deles, né? No geral, a gente saía das aulas e almoçávamos na rua mesmo, salvo raras exceções que a gente almoçou em casa, ou porque tinha que passar para pegar alguma coisa, ou porque a gente tinha comprado alguma coisa para comer mesmo, enfim. Mas no geral, a gente já almoçava na rua e partia para explorar a cidade. A exploração aí da cidade, a gente fazia com base em um roteirinho mínimo que a gente fazia nos dias anteriores, para não perder tempo, ficar, ai, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos, não ficar deslocando demais, então assim, explorando as regiões específicas e tal. Então a gente sempre fazia isso depois da aula, e depois de tudo, a hora que fosse, então assim, 7 da noite, 10 da noite, meia-noite, a gente chegava em casa e ainda ia fazer dever, estudar para o dia seguinte, porque quase todos os dias tinha alguma tarefa, alguma coisa assim para ser feita. Em todas as escolas que eu estudei, eles têm essa política que eu acho super legal, que é uma parte social muito importante no aprendizado mesmo, nessa troca de informações, de conhecendo gente nova, novas culturas. Então eles tinham uma programação que normalmente começava no final da tarde, ou seja, quem optou por ter aula de manhã e de tarde não era prejudicado, podia participar também, que envolvia assim, por exemplo, tour guiado com um professor especificamente num museu, ou então aula de golfe não sei onde, no clube tal, acompanhamento não sei o que ao teatro, a um show da Broadway. Era super legal, e isso não era para uma turma específica, eram todos da escola que podiam aderir, alguns pagos, outros eram pagos só a entrada, outros eram gratuitos, então assim, todas as turmas, todos os níveis, todas as nacionalidades, era muito legal, é uma troca super bacana. A gente participou de algumas coisas, em Londres a gente fez isso também, eu lembro que a gente foi até patinar, foi super legal. Canadá também, eu fiz muito disso, especialmente porque eu viajei sozinha, né, na época eu nem conhecia o Luciano ainda, então é uma hora em que a gente consegue praticar muito a língua, praticar muito inglês, o aprendizado, e é um lazer, então assim, é muito fácil estudar inglês dessa forma, né. E na minha sala tinha assim, 3 brasileiros no total, 2 japonesas, um coreano, um turco, 2 italianos, um alemão, uma austríaca, um dinamarquês e 2 colombianas, ou seja, gente de todos os cantos, só agregando, era uma turma assim, muito boa, muito sagaz, assim, sempre discutindo muito, nada parada, nada entediante, foi muito, muito, muito legal. Agora informações assim, práticas, né? Eu estudei 3 semanas de inglês, mas assim, você pode estudar até uma semana, 2, 3, 5, 1 ano, só depende de você. O valor, especificamente, não sei se mudou, se tem variações e tal, por semana, na época da nossa contratação, era de $350, mas à medida que você paga mais semanas, esse valor vai sendo abatido. Aí tem valor de matrícula, tem umas taxas aqui e outras ali, mas assim, para vocês terem uma noção, basicamente isso, assim, $350 para aula sempre às manhãs. E assim, foi uma experiência única. Sinceramente, eu acho que quem nunca passou por isso na vida, ainda não viu tudo de bom que a vida tem a oferecer. Se eu puder, assim, enquanto eu puder, eu vou otimizar mesmo as minhas férias, as minhas viagens com aprendizado, com essa troca de cultura, conhecendo outras pessoas, porque eu acho que a gente nunca volta igual de uma viagem dessa. Agora falando um pouquinho do FIT. O que é o FIT, né? Na verdade, o FIT, ou Fashion Institute of Technology. FIT é uma universidade muito respeitada nos Estados Unidos e mundo afora, com faculdades de arte, design, fotografia, tecnologia, negócios da moda, marketing, tudo ligado à indústria da moda. E ela fica ali na 7ª Avenida, que é até chamada de Avenida da Moda, um ponto bem famoso, bem conhecido de Nova York. O FIT foi criado aí em 1944, mas pelo que eu entendi foi registrado, assim, parece que mais oficialmente em 1957, e hoje é considerado uma das 5 melhores escolas de moda do mundo. O bacana dos cursos do FIT é que, assim, eles são extremamente democráticos. O que eu quero dizer com isso? Qualquer um pode participar. Se você tiver uma formação específica ou não, se você tiver uma proficiência ou não, se você morar lá nos Estados Unidos ou não, se você tem muito ou pouco dinheiro para investir, também pode. Então, assim, é muito aberto
certo mesmo, diferente de outras escolas de moda mundo afora, que eu já dei uma pesquisada, então isso é muito bacana, por ser também em Nova York. E no site do FIT tem todas as informações, tudo que a gente precisa, e o legal é que a gente pode fazer tudo por nossa conta mesmo. Se você escolher um curso lá, quer definir as datas e pagar, você faz o pagamento na hora, tem o recibo e tal, tudo direitinho, muito correto, assim. Pelo menos fluiu tudo muito bem na minha preparação para as aulas do FIT. O FIT possui cursos de graduação, pós-graduação, cursos de curta duração, cursos de extensão. A gama é tão imensa que a gente chega a ficar doido, assim. E você vê pela descrição mesmo dos cursos que é tudo muito bem preparado, bem apresentado, assim. É muito interessante, dá vontade de ficar lá fazendo curso, assim, um atrás do outro. E aí, mais ou menos, como que funciona? Tem os Credit Courses, que são os cursos normalmente de maior duração, que exigem alguma habilitação específica, seja de você vir de uma escola americana, seja de você ter alguma proficiência específica na língua, alguma graduação específica, então eles têm esse tipo de exigência. Já os Non-Credit Courses são os cursos livres, normalmente cursos de curta duração, que podem ser de um dia ou de algumas semanas, e são esses os cursos assim que a gente está habilitado aí, ou pelo menos a maioria das pessoas de fora está habilitada a participar. E a gama é imensa, como eu falei aqui, é muita opção, a gente não precisa ter formação específica, assim, nem de graduação, nem proficiência na língua, embora seja realmente importante que você entenda inglês para você conseguir absorver o conteúdo mesmo. O meu primeiro dia no FIT foi um tour pelo campus, que eu me senti super privilegiada de poder fazer, e a gente passa por tudo mesmo, assim, por salas, laboratórios, até dormitórios, refeitórios, tudo isso a gente passa para conhecer. Sabe quando eles têm tudo que eles precisam para estudar, para ter uma formação bacana? Vocês não fazem ideia, assim, do laboratório, do acervo deles, assim, muito, muito bacana. Deu realmente uma vontadinha de estar inserida ali naquele contexto. Depois eu voltei no FIT para fazer um curso, que era um curso até rápido, chamado Talk and Tour, e nele a gente fez o acompanhamento da exibição Uniformity, que é uma mostra, né, que está presente atualmente no Museu do FIT, que é um museu muito respeitado, que é o único museu dedicado especificamente à moda. Essa explanação, ela foi feita pela curadora da exibição, que assim, é um baita de um privilégio. Ela trata do papel social dos uniformes ao longo dos tempos e sua influência na indústria da moda, ou seja, super interessante. Aí a gente passou por todos os nomes atuais da moda, ou não tão atuais assim, mas todos os grandes nomes estão presentes nessa exibição. Então é muito interessante para quem está com viagem marcada ou quem está de passagem por Nova York, é visita obrigatória. Eu também tinha me matriculado num outro curso do FIT, que seria assim, minha terceira experiência no FIT, só que teve uma mudança na programação deles, eles tiveram que adiar 2 semanas pra frente, e por conta do meu retorno, eu tive que cancelar. Então, assim, inicialmente era um curso sobre conteúdo mesmo, para pequenos negócios, redes sociais, era super interessante, assim, só me deixou com água na boca e vontade de voltar para fazer também esse curso. Os preços dos cursos do FIT são super variados, então, assim, eles partem mais ou menos de $100 até, sei lá, $500, $1.000. Então, assim, tem curso de tudo quanto é tipo para tudo quanto é bolso. Então, assim, um curso de um dia pode ser que seja aí, sei lá, uns $150, talvez até menos, uns $100. Um curso de 2 dias ou 3 dias custa uns $200. Varia muito. Então, para vocês terem uma ideia, a partir de uns $100 para frente. E aí, a depender mesmo da carga horária e da quantidade de aulas. O que eu tiro de tudo isso? Eu posso dizer que são as melhores experiências dos últimos tempos que eu vivi. Ver a moda de forma despojada, descompromissada, essa coisa de looks do dia, é super bacana, assim, é leve e tal, mas ver a moda com outro enfoque, com um olhar voltado para a história, para a arte, para o conteúdo, isso definitivamente não tem preço. Bom, então espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas. Se eu ainda não tiver esclarecido todas as dúvidas e perguntas que vocês me fizeram, podem deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E é isso, encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá!